Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Ano da manifestação da glória de Deus e também ano aonde o Senhor fará e está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Quantos creem? Digam amém. Muita alegria, estamos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a palavra do Senhor, por gentileza, em João, capítulo 1, no verso 12. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é um Deus santo e, principalmente, Ele é o nosso Pai. Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra de João fala que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor deu-lhes o direito, então, de serem feitos filhos de Deus. Os homens somente passam a condição de filhos de Deus quando nascem de novo, ou seja, quando se arrependem de seus pecados e os deixa, creem no Senhor Jesus e o aceita como Senhor e Salvador das suas vidas. É maravilhoso nós entendermos como nosso Deus, Ele é tão lindo e tão simples. E a palavra do Senhor nos afirma isso, que nós, então, passamos de uma condição de seres criados por Deus e passamos, então, a serem filhos de Deus. E eu quero decorrer com você nessa noite alguns textos. 1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado e a lei da quebra da lei. O pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele nos trata. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito, em outras traduções, para desfazer as obras do diabo. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta, que não faz o que é correto. Quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão, não é filho de Deus. Que maravilhoso esse texto, né? Esse texto fala a respeito de como Cristo é. Cristo é puro, o seu proceder é puro, e Ele nos dá uma direção. Sejam vocês também puros, como Cristo é. Como o seu Pai está te direcionando. 1 João 4, na Bíblia King James fala, vós sois de Deus, filhinhos. Novamente Ele nos trata como filhinhos. Esse texto diz assim, já tem vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui já foi dito que nós somos a habitação do Senhor. E aqui está afirmando que nós já temos vencido os falsos profetas, ou seja, o engano, ou seja, as muitas coisas que estão sendo lançadas no mundo. Então, essa é uma afirmação para as nossas vidas. Em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Muitas pessoas, infelizmente, às vezes interpretam erroneamente esse texto e acham que porque é filho de Deus, ele pode fazer o que ele quiser e porque o Senhor está o protegendo e o maligno não lhe toca. Mas há uma condição aqui, nós vamos caminhar um pouquinho mais. Olha o que diz em Efésios 4:22, NVT. Livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver. Ou seja, quando nós não conhecíamos a Cristo, quando ainda não éramos feitos filhos de Deus. Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus
pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Justa e santa como Deus. Então já vimos que Deus é puro, vimos que Deus é santo, vimos que Deus é correto, vimos que Deus é justo, vimos que Deus é maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia também em Efésios, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Em outras traduções está dizendo, não dê oportunidade ao diabo. Em outras traduções diz, não dê brechas ao inimigo. O diabo tem lugar na nossa vida, apenas se você não está praticando a palavra de Deus. Quando nós não praticamos a palavra de Deus, aí sim, o diabo tem então oportunidade contra as nossas vidas. Abre-se brechas em nossas vidas. Tiago 1:22 fala, não sejam somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Ou seja, requer uma condição humana na prática. O diabo, ele não trabalha para fazer a vontade dele, para que nós venhamos a fazer a vontade dele. Mas sim, simplesmente, se nós apenas fizermos a nossa própria vontade, ele já está bem feliz. Porque Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Efésios 5:3 e 6 diz, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversas tolas, nem gracejos. O que quer dizer gracejos? Zombaria, caçoar de alguém. Mas não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, o homem avarento, que é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo. E novamente, tem uma advertência aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu quero que você entenda que esse contexto de 1 João, esse contexto que nós estamos lendo aqui nessa noite, esses textos, ele está sendo direcionado para os filhos, amém? Ele está sendo direcionado para o povo de Deus. Ele está sendo direcionado para o povo cristão. Ele está sendo direcionado a nós. Amém? Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Aleluia! E olha que pai maravilhoso, que ele fala, filhinhos. Ele diz filhinhos. Ele não diz assim, você... Não, ele está dizendo, filhinhos, prestem atenção, que ninguém vos engane. A palavra engano aparece várias vezes nesse texto. E é essa palavra que Deus tem falado o mês todo comigo, quando Deus já havia ministrado no meu coração que eu traria a palavra. Então, ao longo do mês, Deus foi falando a respeito desta palavra, engano. Desta palavra, engano. Então, eu comecei a estudar e comecei a observar que vários textos da palavra de Deus tem essa advertência, tem essa sinalização, tem esse alerta, tem esse cuidado da parte de Deus, de dizer, filhinhos, que ninguém vos engane. Aleluia. A palavra que lemos, toda ela, Deus está nos tratando como filhos. Então, o que significa a palavra engano? Enganar significa desviar, induzir a desobediência, deslealdade, atrair e seduzir. Eu me lembro que também dentro desse mesmo contexto, pecado significa errar o alvo. Por isso que Satanás não precisa trabalhar tanto para que seja feita a vontade dele, porque nós temos já uma consciência do bem e do mal, já temos o entendimento do que é real, do que é irreal, mas quando nós fazemos a nossa própria vontade, porque daí ela é enrustida, ela é camuflada, ela é enganosa, mas como está fazendo bem ao nosso próprio, a nossa própria carne, vamos dizer assim, então nós não prestamos atenção, então nós não confrontamos, então nós não nos colocamos diante de Deus dentro desse sentido. Quantos estão entendendo? Digam amém. Vamos correr lá. Aleluia. Mas nós cristãos temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, ainda nesse texto de 1 João, 1ª, 2ª, 3ª João, que o Espírito Santo, ele habita em nós. Porque quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós então recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção, que nós temos então o direito de sermos chamados filhos de Deus por adoção. E nós podemos chamar Abba Pai, Abba Paizinho.
Então, o que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Então, o que está no mundo? Entre tantas coisas, o espírito do erro e o espírito de engano. Mas não só no mundo, também em muitos outros lugares. Como também nas nossas casas, se nós não nos apercebermos, também na igreja, se nós não nos apercebermos. Vamos decorrer um pouquinho mais. Por que então muitos estão sendo enganados nesses dias? Vamos dar um exemplo de engano então. Ninguém vai ver. A pessoa, quando ela entra num estado de engano, na sua consciência, consciente ou inconscientemente, ela está dizendo para si mesma, ninguém vai ver. Elas dizem então, ninguém vai saber. Ela está dizendo para ela mesma, a alma está falando para ela, não vai dar nada. Não tem nada a ver. É só um. É só mais um. É só mais uma vez. Depois eu peço perdão. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. A vida é minha e eu faço o que eu quero. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor significa Senhor, Ele é dono de tudo. Então, a roupa que está no meu corpo é do Senhor. O meu corpo, essa carne, essa carcaça, vamos dizer assim, é do Senhor. É tudo dos meus filhos são do Senhor. Meu esposo, minha casa, minha família, tudo é do Senhor. Porque Ele é Senhor de tudo, Senhor da minha vida. Se você trabalha numa empresa, você vai estar lá para trabalhar. Mas de quem é aquela empresa? É do dono. Você desfruta do espaço, você desfruta do ambiente, você é favorecido por causa daquele ambiente, mas aquela empresa não é sua. Você só está ali prestando um serviço. Não estou dizendo que nós estamos prestando serviço a Deus, eu estou dando a diferença para você se localizar, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas muitos ainda estão se enganando. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só que eu quero te dizer que um dia a conta chega. E não é barato. Mas Jesus pagou o preço. O argumento humano, vem. Mas Jesus pagou o preço. Sim, Ele pagou o preço para nos salvar. E também para nos purificar, a palavra de Deus diz. E também para nos santificar, a palavra de Deus diz. Aleluia. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2:6 fala sobre isso. Mas, não se esqueça que no ambiente celestial, nas regiões celestiais, é um ambiente em movimento, é um lugar que está se movimentando, não é um lugar neutro. Eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, então lá eu sento, literalmente, e fico parado. Que os anjos façam por mim, que Deus faça por mim, que as pessoas façam por mim. Jesus já pagou o preço na cruz. Jesus já fez a parte dele. Nós temos que se agilizar e fazer a nossa parte agora. Então, o ambiente celestial, os lugares celestiais, não é um lugar neutro, é um lugar em movimento. Então, o que eu preciso, cristão, como filho de Deus? Eu preciso, então, me posicionar como filho de Deus, que Deus me chamou e me chama como filho. Eu tenho que, então, me posicionar dessa maneira. Colossenses 1:13 diz assim, e Ele nos libertou do império das trevas. E eu estava observando, e a título de curiosidade, eu coloquei algo aqui, eu gostaria de compartilhar com você. Imperador é aquele que tem poder sobre grandes áreas. O império se baseia em suprir e satisfazer completamente as vontades e desejos do seu imperador. A Bíblia diz que nós somos transportados do domínio das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E um rei, por sua vez, é um termo utilizado para aquele que governa regiões bem mais delimitadas. E seu poder é passado aos herdeiros. E o rei busca bem-estar e qualidade de vida do seu reino. Todos nós nascemos sujeitos a ordenanças e opressões do império das trevas. Porém, Deus enviou o seu Filho unigênito para vencê-lo. A Bíblia diz que Ele já venceu, amém? Ele já venceu todas as coisas. O Senhor Jesus já venceu todas as coisas. Agora é nossa vez de vencermos. O diabo, não a carne. O pecado, o mundo. É o que a Bíblia diz. Estas cartas estão falando a cristãos e aos filhos de Deus.
E muitos de nós precisamos ser, então, libertos do quê? Libertos do engano. Que tipo de engano? Engano. Muitas vezes do auto-engano. Eu me engano a mim mesma. Eu minto para mim mesma. Esse é o pior engano que tem, é mais difícil de arrancar. Esse conceito da mente das pessoas, entra como uma fortaleza na mente das pessoas, que é o auto-engano, é o mais difícil de arrancar delas. Seja no aconselhamento, seja numa oração, seja o que for. Libertar-nos do quê? Também do auto-engano, da ignorância, da mentira, da falsidade, da imoralidade, do orgulho, da desobediência, dos desejos malignos da avareza e principalmente do auto-engano. Hebreus 3,13 diz assim, essa palavra é Colossenses. Agora, Hebreus 3,13 diz assim, advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fique endurecido. Nossa, isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. O pecado deixa o nosso coração endurecido. E nós começamos então a justificar pecado, a argumentar pecado. Então o pecado já não tem nome. É outra coisa, menos pecado. Porque se não é pecado, eu não preciso confessar. Se não é pecado, eu não preciso deixar. Então eu vou camuflando, eu vou me auto-enganando, colocando sofismas dentro da minha mente. Parece que é verdade, parece que eu sou a vítima, mas não. Muitas vezes nós mesmos somos os vilões contra nós mesmos. Mas como ser libertos se eu não reconheço que eu preciso? Se eu não reconheço que estamos sendo enganados aonde? Na nossa mente. Exemplo de auto-engano, não tratamos pecado como pecado, é dificuldade. Não tem nome de pecado, é dificuldade. Não, eu tenho essa dificuldade faz anos. Faz anos. Pastora do céu, faz anos que eu tenho isso. É um princípio quebrado, não é dificuldade. E todo princípio quebrado atrai influências malignas, atrai espíritos malignos. Uma exploração demoníaca começa a agir, então. É cansaço? Não, é preguiça mesmo. É dúvida? Não, é incredulidade. É amor? É amor. Não, é ocasião para fornicação e para lascívia. Isso tem nome. É só um ritmo? Não, é um coração contaminado mesmo. Cheio de sensualidade. E esses dias, um irmão que a gente ama muito, colocou um videozinho. E eu estou falando isso porque eu pedi permissão a ele para compartilhar. E fazendo aula de música. E ele animado, né? Eu olhei aquilo, eu não vi nada. Meu ouvido, eu escutei. Algumas coisas. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Mandei uma mensagem para ele. Ou você muda de música, ou você muda de professor, ou você muda de pastora. Posicionamento. 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 É isso que Deus está nos chamando a atenção. Se livrem do engano. Mas para se livrar do engano tem que haver um posicionamento. E esse querido, com muito amor no coração, rapidamente ele não vai acontecer de novo. Eu tenho certeza que não, porque eu conheço teu coração. Não foi por maldade. Mas quantos estão se enganando? Quantos estão se enganando? É só um ritmo, não é mesmo? Não é só um ritmo. É só um tal de TikTok. Que nervo daquilo. Que irritante aquilo. Não sei se alguém se irrita com aquilo, tanto quanto eu, mas... Não é só isso. É a sensualidade que está entrando na tua casa através daquilo. Porque aquilo fica guardado na sua mente. E você contempla então aquilo. Você contempla aquela música, você ouve aquela música. E o Senhor tem falado comichões nos ouvidos. Os ouvidos estão com comichões e não ouvem a minha palavra. Porque os ouvidos estão cheios de coceira, coceira, coceira. E é o que a palavra de Deus diz, que os nossos ouvidos muitas vezes estão cheios de coceira. Mas nós damos outro nome para isso. Estou cansado. Estou
cansada. Estou tendo dificuldade. É só um programa de TV. Não, é uma influência espiritual maligna, onde tudo se torna normal. É só um vídeo. Não, não é só um vídeo. É a alma gritando. Querendo mostrar uma coisa que não acontece, que não vive. Tem outro nome para isso. Não vou falar. Deixa. Então tudo começa a se tornar normal. De tanto ver perversidades, de tanto ouvir palavrões, de tanto ouvir mentira, de tanto ver, observar, contemplar, vidas duplas. Alguns se agasalham como se isso fosse normal. Como se isso fosse normal. Palavrão na boca de crente? Isso é normal? Isso é normal, gente? Sim ou não? A Bíblia fala que nós precisamos andar como Cristo andou. Que Bíblia você está lendo? Que Cristo você está se baseando em quê? Em que você está se baseando? É só uma música mundana? Não, é uma perversão mesmo. Isso tem nome, perversão. É só um isso, é só um aquilo. E com isso, o auto-engano tem tomado conta do coração de muitos. Com enganos, com contaminações. Uma contaminação espiritual, como um vírus. Sabe qual que é o problema do Covid-19? Você pegou aqui no celular, outra pessoa vem e pega. Está contaminado, adoece. E a contaminação espiritual não é diferente. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, a palavra de Deus diz. Não é diferente. Você até estava de boa, mas daí vem uma conversinha. Ah, porque não é justo. Ah, porque não está certo. Ah, porque não sei o quê. E os argumentos, e a justificativa, e a justiça própria. Isso também tem nome. Isso também tem nome. Nos contaminamos através dos olhos, porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela da alma, porque fica gravado na nossa memória. Nos contaminamos quando ouvimos algo indevido, a maledicência, a fofoca, a intriga. Através disso se sentimos ofendidos, se sentimos magoados. Estamos vivendo dias onde se prega a palavra de Deus, as pessoas ficam magoadas. E as pessoas ficam ofendidas. Pregávamos as palavras, ou quando nós nos convertemos há anos atrás, nosso coração se constrangia, a gente ia para casa e a gente ia orar, ia chorar, ia jejuar, até que Deus falasse. Hoje não. Agasalha aquela raiz de amargura e que tire aquilo de dentro do coração das pessoas. Porque a Bíblia fala que um coração ofendido é pior do que uma forte muralha. Aleluia. Gerando então contenda, facção, divisão, calúnia. Gálatas 5 fala sobre isso. Colossenses 2:4. Eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Que tipo de conversa você tem ouvido? Você tem emprestado o teu ouvido para quem? Por quê? Para concordar com você? O mesmo espírito, muitas vezes, quer um mundo, mesma espécie, para fermentar e contaminar mais. Você que tem porque hoje em dia, viver em santidade significa que somos religiosos. Viver em santidade agora é ser religioso. Se separar agora tem nome, é ser religioso. Não. Santidade, pureza, ter uma vida correta é padrão do céu e não da terra. E muitos estão vivendo o padrão da terra, querendo encaixar sua vida ao modelo da sua vida, ao modelo da sua Bíblia. Isso aqui, hoje as pessoas leem Bíblia assim. Ah, isso aqui sim. Ai, amém, recebo em nome de Jesus. Ai, não tem nada que se arrepender, não. Ah, isso aqui também não, deixa para lá. Ah, isso sim. Hoje é assim que se lê a palavra de Deus. Pego o que me é conveniente e o resto lanço fora. E eu quero te dizer para você que tem se guardado, para você que tem se separado, para você que tem vivido em santidade. Quando Elias estava naquele momento mais difícil da vida dele,
estava dentro de uma caverna, ele começou, Senhor, ele tinha acabado de vencer uma guerra tremenda. Mais de 400 profetas de Baal foram destruídos, porque Deus ouviu aquele homem de Deus, estava com aquele homem de Deus, derramou fogo do céu, destruiu todos os falsos profetas de Jezabel. Mas chegou um momento, depois da batalha, que ele disse, Senhor, só sobrou eu. Só sobrou eu. E Deus olhou para ele e falou, quem disse para você que só sobrou você? Há mais de 7.000, mais de milhares que não se dobraram diante de outros deuses. Eu quero te dizer, você que está se separando, você que está se guardando, você que está se santificando, se purificando. Há muitas e muitas e muitas pessoas que também estão num só coração, num só espírito, com a palavra. Escondidos em Cristo. Para viver o propósito de Deus e ser voz na terra. Gerando para a eternidade, porque é isso que acontece com aquele que se guarda, que se preserva, gera para a eternidade. Aleluia. 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 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência significa apetite carnal desordenado. Eu sempre quero mais. Não basta só um copo de água. Eu quero mais um, quero mais um, quero mais um, quero mais, mas não para repartir. Para satisfazer a minha própria vontade. Mas o contentamento, a satisfação não vem de fazermos a nossa própria vontade. O contentamento, a satisfação, a alegria, o prazer da nossa vida sentimos quando fazemos a vontade do nosso Pai. Porque isso é princípio estabelecido na palavra de Deus. Aleluia. Por que falamos isso então? Por que eu tenho falado tudo isso? Por causa do culto ao corpo. Lembra que eu falei, o corpo é meu, eu faço o que eu quero? Idolatria, concupiscência, apetite carnal desordenado. O auto-engano é achar que o meu modo de vida é o que importa. Afinal de contas, eu sou livre. Mas deixa eu te dizer algo. A graça de Deus nos leva à santidade e não a uma vida imoral. Não nos respalda a uma vida imoral. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso por causa daquele outro. Não, você fez isso por falta de caráter mesmo. Quer sem vergonha mesmo. Não se converteu ainda nessa área. Se converte. A Bíblia diz, resistir firmes, resista. Deus nos trata como filhos. Muitos atribuem muitas coisas ao diabo, quando na verdade, falta de caráter. Caráter não tratado. É culpa do diabo. É culpa do diabo. Existe um padrão, e o padrão é a santidade. Deus nos trata como filhos. E nós tratamos Deus como nosso Pai? Nós temos ouvido isso desde o começo do culto aqui. Que Ele é o nosso Pai. Tratamos o nosso Pai. Tratamos o nosso Deus como nosso Pai. Ele nos trata como filhos. Porque Ele diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aquele que tropeça, peça perdão. Porque o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo pecado. O pecado é um acidente, não é prática. Nós lemos aqui, não vive na prática do pecado. O engano vem sobre os desobedientes. Paulo diz, nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. A palavra de Deus diz que você se guarda. Sim, o maligno vem e não lhe toca. Quero te dizer, muitas vezes, algo começa no seu pensamento. Guarde os seus pensamentos. Deus está interessado, não está interessado na sua performance. Não se trata de uma religião, e sim de um relacionamento. Porque Ele é o nosso Pai, e não o imperador. Aleluia. A vida do crente não é firmada em resultados, e sim em relacionamento com Deus. Onde vivemos intimidade, mais do que a religião. E o auto-engano vem quando eu vivo a religião. Eu não vivo com intimidade com meu Pai. Porque se eu estou em intimidade com meu Pai me diz, isso aqui, filha, isso aqui, filha, isso aqui, filha, isso aqui, filha, e isso aqui também, e mais isso, e mais isso. Então,
Vamos lá, Pai, novamente, vem comigo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o caminho não tem outro arrependimento. Aleluia. Eu não me corrompo porque eu amo a Deus. A minha identidade de filho, de filha, ninguém tira. A sua identidade de filha, ninguém tira. Ninguém tira. Você precisa saber quem você é. Aonde você estiver, essa identidade não muda. No país que você estiver, essa identidade não muda. Porque fomos gerados nele, antes da fundação do mundo, a palavra diz. Mas, infelizmente, quando nós damos lugar ao engano, os parasitas vêm e começam, então, a colocar coisas na nossa mente. Pensamentos, mentiras, corrompendo o nosso coração. E o nome disso é ausência da presença. Resumindo tudo isso, ausência da presença. Porque quando vem a presença de Deus, a carne é destruída. Porque o Espírito é vivificado, a palavra fala. Quando se vai à presença, o auto-engano vem. E a carne é alimentada. E no final das contas, muitos dizem, estou desanimado. Estou com depressão. Estou triste. Estou frustrado. Está difícil, né? Está pesado. Ausência da presença. Ausência da presença. Não é nada disso. É falta da presença. Porque quando eu estou cheio da presença, tudo se revela. A vontade da carne vai embora, o demônio vai embora e a alma se cala. Achamos que tirar o demônio se livramos de todos os nossos problemas. Quando na verdade o que precisamos é de arrependimento. Satanás não resiste a um coração que se arrepende. Porque tem que buscar outra morada. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. O que nós precisamos é da presença, filhos. Filho amado, filha amada, o que você precisa é da minha presença. Os argumentos têm dito para você que você precisa disso, precisa daquilo outro, ficar parecido com não sei quem, ficar do padrão do mundo para ser aceito. Você não precisa, você já é aceito pelo Senhor, porque foi Ele que te fez. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do engano. O que nós precisamos e o que o Senhor chama-nos nessa noite é o arrependimento. É o arrependimento do auto-engano. É o arrependimento dos apetites carnais desordenados, da vontade da nossa carne. De um desalinhamento tal que a alma grita e quer preencher com tantas outras coisas. Nada conseguirá preencher o desejo do coração do homem, o teu coração, porque só a presença preenche. Só a presença nos basta. A presença do Pai nos basta. Em nome de Jesus, aí onde você está, eu gostaria que você começasse a analisar que áreas que Satanás tem te enganado, que áreas que você tem deixado as pessoas te enganar, e que áreas que você mesmo tem se enganado, justificando o pecado, argumentando com Deus, perdendo a oportunidade do dia que se chama hoje, de chegar a verdadeira cura, a verdadeira restauração, o verdadeiro poder de Deus, a verdadeira manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Não é o diabo que está impedindo, é você. Somos nós, filhos de Deus. Essa palavra é para filhos. Essa palavra não é para o ímpio. Essa palavra não é para quem está lá fora, não é para o teu parente, é para você. É para nós nessa noite. Precisamos nos arrepender do auto-engano. Deixar a preguiça. Deixar toda espécie de mal. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal.
Mas nós alimentamos a nossa alma, nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente com uma cultura diabólica, onde a TV dita para nós o que é o padrão para se viver, onde o Instagram e o Facebook dita para nós como que é que tem que se viver. A Bíblia é regra de conduta e fé, é ela que diz como devemos viver, e é ela que nos levará para o céu, para a eternidade. E essa palavra, em todas elas, filhos, filhinhos, não deixa ninguém vos enganar. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é escravo. Você não está num lugar onde existe um imperador. Você tem um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Existe um reino te esperando, filho. Existe um lugar te esperando. Eu vos farei morada. Mas eu vos deixo o Consolador, o Espírito da verdade, que te revela a verdade. E aqueles que têm ouvidos, que ouçam a voz do Senhor. E Ele te diz esta noite: se converta das paixões, concupiscências, do engano, da vossa vã maneira de viver. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é escravo da pornografia. Você não é escravo da mentira. Você não é escravo da alma. Você não é guiado pela alma. Você é guiado pelo Espírito de Deus que habita em você. E esse Espírito é maior que o inferno inteiro. Esse Espírito é maior que todas as legiões de demônios. O Espírito de Deus que está em você é maior do que todas as coisas. E Jesus disse que Ele venceu o mundo e que você também venceria. Você consegue sim. Chega de dar desculpa para a carne, para dar ocasião à carne. O Senhor abriu o mar para você passar a pé seco. Quantas maravilhas o Senhor já fez na tua vida. Mas quando você deixa a mágoa entrar dentro do teu coração, a raiz de amargura começa a te consumir, a secar os seus ossos por dentro. E você começa a ver tudo cinza e nada mais tem prazer. Ausência da presença, filho. Enche-se da minha presença. Venha para a minha presença. A minha presença te basta. A minha presença gera contentamento. A minha presença gera vida. A presença do Senhor te cura nessa noite. Levante a sua mão. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Escolhido fui. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho. Ele te chama de filho. Você tem herança. Você tem um lugar. Sobe para esse lugar, filho. Sobe para as regiões celestiais. Sobe para as regiões celestiais. Sai da terra. Sai desse lugar de alma. Sai desse lugar da carne. E sobe. Sobe para as regiões celestiais. Somos filhos sobe. De Deus. Sobe, sobe, sobe. Ele abriu o mar para Ele quer te revelar um lugar. Ele quer te revelar um lugar. Sobe para esse lugar de filho que um dia você deixou. Você deixou o engano te roubar. Para eu passar por Ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho Abra os seus de braços. Deus. Abra os seus braços. Contemple a glória. Contemple a presença. Contemple a graça. Sinta a presença dele. Perfeito amor que me alcançou. Ele te alcança. O amor dele te alcança, filhinho. O amor dele te alcança, filha. O amor dele te alcança. Posso cantar.
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Resista. Resista. Resista, filho. Resista firme na fé. Resista. Existem lugares te esperando. Existem lugares a serem conquistados por você. Chega de preguiça. Você não é escravo da preguiça. Você não é escravo do engano. Chega de ficar em casa, parado, alienado, com a mente entorpecida. Eu declaro sobre a tua vida uma mente inseduzível, um coração inseduzível, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Se recuse a viver sem a presença. Se recuse a viver sem a presença. Se recuse a viver sem a presença. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar. Ele abriu o mar para nós passarmos por ele. Aleluia. Abriu o mar para eu passar. Passe. Por Passe. ele. Passe, avance. Reaja. O perfeito amor te alcança. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Chega de ter medo. Chega de ficar falando que tem medo. Você não tem medo. Porque Ele te deu espírito de coragem, espírito de ousadia e de poder. O espírito de poder está sobre você. O espírito de poder está sobre tua vida. Receba poder, receba presença, receba graça. Levante seus olhos aos céus, levante seus braços, receba presença. Ele te resgata do engano. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão alto da sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cada mente agora sendo cercada pelo teu poder. Cativa a ti agora, Pai. Que cesse todo engano agora. Com o espírito do erro, que o Senhor repreenda ele agora em nome de Jesus. O espírito do anticristo, o espírito de mentira. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que cada mão levantada sobre o alto da sua cabeça receba da tua parte o renovar da mente, o abrir dos olhos, o abrir do discernimento espiritual. Discernimento espiritual para entender quando é engano. E renunciar, e rejeitar, e renegar no momento que vier. Em nome de Jesus, nenhuma ave de rapina terá pouso na mente dos teus filhos, roubando aquilo que é teu, roubando aquilo que é do Senhor. Nada, 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 Senhor, nada irá enganá-los mais. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito da verdade repousando sobre teus filhos, trazendo clareza, olhos abertos, um coração inseduzível, uma mente inseduzível. Chega de uma mente alienada. Eu repreendo todo espírito que causa uma mente alienada, alienação na mente, uma mente em nome de Jesus passiva. Em nome de Jesus eu declaro uma mente ativa, uma mente liberta, ouvidos atentos e o discernimento espiritual e o coração de filho. Um coração de filho. Coloque a mão no seu coração. Receba um coração de filho nessa noite. Receba o coração de filho nessa noite. Um coração que se quebranta. Um coração que se recusa a viver na ausência da presença. Um coração com sede e fome da presença. Um coração que se satisfaz da presença. Perto do coração do Pai. Ouça as batidas do coração do Pai. Feche seus olhos, ouça. Ouça. O Espírito Santo quer falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele está te dizendo o que estava te enganando agora. Espírito Santo, fala para os teus filhos. Pai, fala para os teus filhos, através do teu Espírito, os enganos que estavam e que Ele não vai permitir mais estar sobre eles.
Sopra Espírito. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. A verdade. Espírito da verdade, revela a verdade no coração dos teus filhos. Em cada coração. Em cada coração. Em cada coração. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo. Papai, eu te agradeço. Obrigada por me aceitar como filha. Obrigada por ter me resgatado do império das trevas e me transportado para o reino do Filho do seu amor. Um lugar de segurança, um lugar de amor, de cuidado. Escondida em Cristo Jesus. Reina, governa sobre as nossas emoções. Que a alma se cale e que a voz da verdade do Espírito de Deus, a palavra viva e eficaz, cumpra o propósito ao qual ela foi designada. É o que eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Você que é livre, você que é filho, comece a aplaudir ao Senhor. Comece a adorar o nome dEle. Aleluia.